prazer muito grande estar participando, né, desse evento, dessa premiação. Sempre fui muito fã do Cisgel, mas eu pude participar mais efetivamente e contribuir desde 2025, né, quando eu acabei entrando para coordenar a divisão de zoonoses no meio dos casos de febre amarela, e aí a gente agarrou o Cisgel, né, com toda possibilidade e estamos fazendo um trabalho e ele também tem nos ajudado. Então eu vou apresentar algumas ações que nós fizemos e qualquer coisa eu estou à disposição. Podem passar o slide. Bom, o Cisgel a gente trabalha com foco na febre amarela, mas a gente traz, né, quando a gente faz os treinamentos, a importância de que ele pode ser trabalhado com todos os animais, né, não somente na febre amarela, não somente com animais mortos, mas com animais vivos, mas ele foi muito importante na obtenção de dados e registro dos casos de febre amarela no último ano. Pode passar. E ele mostra, né, quando a gente fala da vigilância da febre amarela, o quanto ele se enquadra nesse quadro da febre amarela, né, que a gente não faz a vigilância da febre amarela e de outras, né, zoonoses sozinho. Então, a febre amarela, ela envolve a imunização, a vigilância de casos humanos, vigilância laboratorial, a vigilância dos vetores e a vigilância dos primatas, que aí o Cisgel ele se adequa muito fácil, né? E a gente consegue ver esses períodos sazonais e acompanhar como que as epizootias dos animais podem contribuir para a gente acompanhar esse período. Pode passar. Então, com base, né, na análise de corredores ecológicos, uma série de coisas, a gente começou a fazer os treinamentos para ampliação do uso do Cisgel. Pode passar. Todos os treinamentos que nós fizemos foi com base nessas rotas de propagação do vírus da febre amarela. Então, a gente começou e ainda tem feito com base nesses locais onde a gente, em vermelho, onde ocorreu a propagação do vírus entre 2024 e 2025, e em laranja, onde a gente aguarda ainda, né, ainda estamos no período sazonal, que haja a identificação do vírus entre 2025 e 2026. Pode passar. Então, com base, né, nesses locais, a gente fez diversos treinamentos, a gente já treinou mais de 1000 profissionais diretamente, né? E aí é interessante falar que esses profissionais, eles são multiplicadores. Então, a gente treinou diretamente, mas eles já treinaram muito mais pessoas. E até amanhã eu vou fazer um outro treinamento já de um treinamento que nós fizemos. Então, fizemos num grupo epidemiológico de Santos, e aí uma pessoa que estava em Santos de autoridades portuárias do Porto de Santos, que é um dos portos mais importantes do Brasil e do estado, né? E aí amanhã eu vou fazer o treinamento para as autoridades portuárias do Porto de Santos. Então a coisa vai multiplicando realmente. Pode passar. E aqui é o mapa só para vocês verem como que eram as áreas de risco, né? Aqueles corredores ecológicos e onde a gente foi treinando. Então, em verde escuro, foram treinamentos que foram realizados no final de 2024, em verde mais claro em 2025 e em laranja em 2026. E aí a gente já tem para fechar essa parte das áreas de risco, 2 treinamentos agendados, dia 14 e dia 23, e aí a gente encerra essa área de maior risco e depois parte para fazer as outras áreas do estado que não fez ainda. Pode passar. E aí a gente já começa a ver quais os impactos, né, que essa ampliação do uso do aplicativo já está trazendo, já está mostrando na saúde pública. Pode passar. Então, o que a gente já está observando, né, na vigilância dos primatas? Então, um aumento no número de amostras de epizootias enviadas para o laboratório e o aumento de municípios que passaram a notificar epizootias e também animais vivos. Pode passar? A gente consegue ver esse aumento por esse gráfico
Então, em vermelho, são epizootias que foram notificadas para a gente, né, ou pelo SINAM ou pelo CIGEL, mas que não geraram coleta de amostras. Em verde são epizootias que foram notificadas e geraram coleta de amostra, e em azul, em cinza, né, que tá, registros no CIGEL. Então a gente observa o quê? Que teve um aumento, né, em relação aos outros anos de mais de 40%, e que os registros no CIGEL, eles estão muito parecidos com os que entram pelo SINAM, por e-mail, por outro tipo de informação. Então a gente está conseguindo que quase todas as notificações sejam no SINAM e também no CIGEL. Pode ir. E esses mapas, a gente observa como que aumentou o número de municípios que passaram a notificar. E é interessante que aumenta, né, proporcionalmente aos locais que a gente fez os treinamentos. Então, em cima, 2022, 2023, embaixo, 24 e 25. E a gente, principalmente comparando 25 com os outros anos, a gente observa que teve um aumento muito grande, tanto no número de amostras, né, de notificação, quanto nos locais, nos municípios que passaram a notificar. Pode passar. E a gente também começou a fazer um mapeamento das áreas com registros de primatas não humanos no estado de São Paulo, com base no banco do CIGEL. Pode passar. Então, aqui são os registros, né, por tipos de primatas que a gente tem, né, somente no CIGEL, no banco do CIGEL, pelo tipo, né? Então a gente já consegue ver. Aí não é só epizootia, é registro de primatas vivos e primatas mortos, tá? Então a gente consegue fazer vários tipos de monitoramento com os dados que são inseridos no CIGEL. Pode passar. E também, né, a gente começou a utilizar, aliás, os dados que todo o Brasil, né, todos inserem no CIGEL, ele gera mapas de risco. E na vigilância da febre amarela, a gente passou a utilizar esses mapas de risco na própria vigilância. Pode passar. Então, em 2025 foi o primeiro ano que a gente utilizou os mapas de risco na vigilância. Então, antes a gente só trabalhava com locais sem circulação viral, era considerado baixo risco, né? Local com circulação viral, então aplicava aquela metodologia de município afetado e município ampliado. E aí fazia toda a vigilância que era costumeira. Mas, a partir do ano passado, a gente começou a usar os mapas de risco como se fossem locais que já tivesse caso. Então, locais sem circulação, mas que eram de alto risco, são trabalhados como os locais já com circulação, tá? Então, é uma medida de prevenção realmente, né, efetiva. Pode passar. E aqui é o exemplo, né, que foi divulgado em nota técnica e nos nossos boletins epidemiológicos das áreas consideradas de risco, né, de alto risco, médio risco e baixo risco. Depois teve uma atualização, pode passar, que foi de áreas de risco de 2025 para 2026. Então, a gente também está trabalhando, mas mudando, né, atualizando o mapa. Então, isso está sendo, os dados já do CIGEL, tudo que o CIGEL está fazendo já está sendo aplicado na vigilância diretamente. Pode passar. E os objetivos futuros, né, é treinar todos os municípios do estado de São Paulo, fazer também treinamento para gestores para o uso do CIGEL Web, treinar profissionais diversos, né? Então a gente hoje foca nos da saúde e meio ambiente, mas aí partir para líderes comunitários, agentes de saúde, guardas de parque, comunidades de observação de animais, alunos de universidade. A gente vai participar na Universidade de São Paulo, né, da Medicina Veterinária. A gente vai fazer um curso do CIGEL num evento científico que tem lá, e promover a integração de outras secretarias para ampliar o treinamento. Então, Secretaria do Meio Ambiente, do Turismo, da Educação, também são objetivos. Pode passar. E agora só algumas fotinhos, né, de alguns treinamentos que nós fizemos. Pode passar. Sempre, olha, muita gente, né, cada treinamento que a gente está fazendo, eu acho que vai multiplicando. Então, a gente tem foto de muitas pessoas participando.
Pode passar, a gente utiliza esse macaquinho, né, para facilitar. Então, a parte prática, a gente faz o treinamento teórico e depois parte para a prática com esses macaquinhos, que aí eles tiram foto e registram dentro da própria sala, né, para otimizar o tempo. Pode passar. Então, aqui foi São José dos Campos e Taubaté, a região, né, a gente trabalha por região. Pode passar. Aqui é a região de Sorocaba, muitas pessoas, muitos veterinários nesse treinamento, tinha acho que 130 e poucos participantes, pode passar. Osasco é uma região que pelos corredores ecológicos é bem sensível, pode passar. Brotas, né, a gente também fez um treinamento bem grande. Brotas teve um apoio político muito interessante, a gente vê como trazer, né, a parte política para que eles nos auxiliem também é bem interessante, pode passar. E é isso. Tá? Agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a